essa noite a gente vai conversar sobre fé. Você topa uma pregação old school sobre fé, gente? A fé é a vitória que vence o mundo, o justo vive por fé. E a gente vai falar sobre fé e medo. O título dessa mensagem é O Primeiro Surfista da História. Isso mesmo, o primeiro surfista da história. Gente, não vou nem perguntar quem é surfista, mas quem já levou um caldo na praia? Aquele caldão mesmo, de catar cavaco, de tu não saber onde é a superfície, tu não sabe se vai para cá, se vai para lá, para cima, para baixo, né? Gente, sabe que em eras passadas, diz a lenda, um tempo atrás o Timóteo e mais alguns amigos nossos, o pastor Timóteo lá de Ipanema, a gente pegava onda regularmente. Eu não me atrevo a dizer que eu sou um surfista, tá, gente? Vamos botar as coisas no lugar aqui. A maioria das ondas me pega, tá? Gente, teve um mar ali na Barra, no Alfa Barra. Olha o Rafinha ali. Gente, deixa eu te dar uma dica. Você tá querendo surfar. Se você olha da areia e o mar tá grande, é porque lá dentro tá gigante. Não entra. E a gente, se sentindo, os surfistas, a gente entrou. Eu não sei quem estava pior, se foi o Timóteo que conseguiu entrar e passou a arrebentação, mas não conseguia voltar, tinha medo de pegar onda. Ou se fui eu que nem passar a arrebentação consegui, gente. Pensa num caldo, máquina de lavar, e foi acabando o ar, e foi clareando. Sabe quando a coisa vai clareando, você está perto de desmaiar? Eu comecei a ouvir a música do céu já, falei, cara, vou ver Jesus. Quase falei, Pai, entrega o meu espírito, é hoje. É hoje que eu te vejo. Gente, eu saí daquele caldo, consegui subir e respirar. Com certeza os anjos trabalhando. Quem já fez os anjos trabalhar aí, gente? Consegui sair, cheguei na areia, pessoal. Dormi pós-trauma. Alguém já dormiu depois de um caldo? Eu já dormi. Primeiro surfista da história. E a premissa do surf é você usar a força do mar, né? A premissa do surf é você usar a ondulação, você usar a força das marés. O que o surfista faz? Ele se movimenta em cima de uma prancha usando a força do mar. Ele usa o que vem contra ele, a favor dele. E você sabe, na palavra, quando a gente vê ondas, quando a gente vê vento, quando a gente vê tempestades, a palavra está falando de problemas, está falando de lutas, está falando de tempestades reais. Na Bíblia, quando a gente vê uma história sobre tempestade, foi uma história real que aconteceu. Mas você entende isso, que a Bíblia está querendo se conectar com a gente? A Bíblia está querendo falar, na sua tempestade agora, olhe para Jesus. Olhe para essa passagem, olhe para essa história na Bíblia. Veja como Jesus agiu. Fique atento no que Jesus fez. Tenha fé. A Bíblia é incrível por causa disso, né? Então, que tal se como o surfista, a gente fizesse uso desses elementos? A gente usasse o que vem contra nós? Que tal se como surfista, a gente começasse a se movimentar pelo mar? Que tal se a gente dissesse uma coisa para os nossos inimigos? Olha, tudo que vem de mal, o meu Deus transforma em bênção. O que veio para me destruir, o meu Deus vai transformar. E vai acontecer algo muito maior depois disso. Que tal se a gente dissesse, se essa pressão que o medo está exercendo, ela venha contra mim, eu vou usar ela para envergonhar ainda mais o inimigo. Que tal se a gente dissesse, essa tempestade vai passar porque o meu Deus não falha. Que tal se a gente dissesse assim, a tempestade de hoje é o testemunho de amanhã. Alguém é ousado para dizer isso? O teste vai virar um testemunho? Quem pode dizer essa frase comigo? O teste vai virar um testemunho. É o que a palavra fala lá em Tiago 1, né? Tenham por motivo de grande alegria quando vocês passarem por tribulações. Gente, quem fica feliz com tribulação? Só quem vive pela fé. Tem alguém que vive pela fé nessa noite aqui? E Tiago continua, né? A prova
da fé de vocês produz perseverança. Como se Tiago estivesse falando, usa essa tribulação, usa esses elementos contra você. Veja Deus transformar o mal em bênção. Sua fé vai ficar maior. Perseverança vai ser gerada na sua vida. Na verdade, as tempestades são oportunidades para a gente usar mais fé. Você consegue perceber nessa noite? Na verdade, a gente está em cima de Mateus 14. A gente já vai ler as passagens bíblicas, tá? Mas a gente está em cima daquela história clássica. Jesus manda os discípulos atravessarem para o outro lado, a barco. E no meio da madrugada, assim, já quase amanhecendo, ele vem andando sobre as águas. E também Pedro anda sobre as águas. A gente está em cima dessa passagem aqui, né? E o que eu acho incrível aqui é Jesus andando sobre o objeto de medo e de pavor dos discípulos. Aquilo que trouxe pavor, terror para os discípulos, Jesus vem andando em cima. Cara, fica tão claro aqui que ele é o nome sobre todo nome, né? O que está te causando medo nessa noite? O que está tirando o teu sono nessa noite? Sabia que Jesus está sobre isso? Jesus anda sobre isso? Filipenses 2 diz que Deus deu um nome sobre todo nome a Jesus. Qual é a sua tempestade hoje? É solidão? Qual é a sua tempestade? É dúvida sobre 2021? Qual é a onda? Qual é o vento? É depressão? É divórcio? Deixa eu te falar, Jesus vem andando por cima disso. Ele reina sobre isso. Ele reina sobre essa tempestade. Alguém fica animado com isso? Cara, Jesus reina sobre as circunstâncias que eu estou vivendo hoje. Ele é o nome sobre todo nome, ele é maior. Gente, se o surfista tem a prancha, nós temos Jesus. Nós temos a palavra. E eu te desafio, te encorajo, traz a palavra para o meio das tempestades. Coloca a palavra sobre os problemas, coloca a palavra em cima das ondas, sobre o medo, coloca a palavra, o logos, o verbo, coloca Jesus sobre as circunstâncias. Cara, mas mais do que isso, faça como Jesus, ande sobre isso. Seja como Jesus. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Seja como Jesus. Sabe onde eu estou querendo chegar? Se Jesus foi o primeiro surfista da história, Pedro foi o segundo, né? Pedro também surfou. Mas, gente, a gente vem logo atrás. A gente vem logo atrás andando sobre as águas, reinando sobre os problemas, dando ordem às tempestades. A gente vem logo atrás. Eu estou vendo um monte de surfista aqui nessa noite. Olha para o seu lado, fala, tamo junto. Olha para o outro lado, fala, te espero na praia. Aleluia. O teste vai virar um testemunho. O teste já virou um testemunho. Ontem nós tivemos Thanksgiving collab aqui. A gente leu alguns testemunhos. Imagina isso, por exemplo, um adolescente que vem para a igreja a convite de um outro adolescente. O pai já estava sentindo sede da palavra e o pai já estava ouvindo as mensagens do pastor Fragale. E por causa de um convite, esse adolescente vem, se firma nos cultos e a família toda se batiza agora, no último batismo que a gente teve. Sabe, a gente leu testemunhos como esse ontem, a gente parou um tempo para agradecer a Deus. E o teste já virou testemunho. Você tem algum testemunho em 2020? Você é grato por isso? Deus está fazendo, Deus está agindo. O teste está virando um testemunho. Se o seu ainda não virou, é uma questão de tempo. Então a gente vai ver hoje alguns pontos de confrontação com a tempestade. Alguns pontos de confrontação com o medo. Alguns pontos de superação do medo. Alguns pontos de ressignificar o medo. Não, eu vou tirar algo dessa situação aqui. Sabe? Eu vou me alegrar nas tribulações, eu vou me alegrar nos problemas. Deus vai transformar o teste em testemunho. Alguns pontos de confrontação com medo. Você está comigo? Ponto 1, o medo pode estar presente, mas coragem
Jesus também está. O medo pode estar presente, mas coragem, Jesus também está. A gente vai ler Mateus capítulo 14, todas as passagens a gente vai ler na tradução Nova Versão Transformadora. Mateus 14, 26 e 27. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, então Jesus vinha andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Cara, você nunca vai estar numa tempestade grande demais que Jesus não possa vir andando sobre essa tempestade e te ajudar, te socorrer, te levantar, fazer um milagre. Nenhuma tempestade é maior do que Ele. Quando Jesus diz, eu estou com vocês todos os dias, até o final, até a consumação dos séculos. É todos os dias, gente. Se Ele quisesse dizer, eu estou com vocês só no dia do mar liso, Ele diria, mas se Ele falou todos os dias, é no dia da tempestade também, amém? Então eu estou aqui para te lembrar, você está numa tempestade, coragem, Jesus está aí com você. Você está em dias difíceis, coragem, Jesus vem andando te encontrar e te socorrer. Eu estou com vocês todos os dias. A Bíblia também diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você andando com Jesus, tendo Deus como seu Abba, como seu Pai, uma experiência que você nunca vai passar é abandono. O nosso Deus é um Pai que não abandona os seus filhos. Ah, mas Duda, eu não estou vendo Jesus. Os discípulos também não estavam vendo Jesus. E você sabia que Jesus estava vendo eles? Porque Jesus manda eles passarem para o outro lado e Jesus sobe para orar. E Jesus conseguia ver eles no caminho. Às vezes a gente não vê Jesus, não tem problema. Ele vê a gente, cara. Eu não preciso ver tudo, eu não preciso ter todos os fatores no lugar. Eu só preciso saber de uma coisa. Coragem. Jesus está comigo. Ele está com você. Ele está com você hoje. Por maior que seja a tempestade. E não só quando está tudo bem, todos os dias. Não só quando você tem tudo no lugar. Não só quando você sente que a sua fé está forte. Não, quando você sente que a sua fé está fraca. Ele também está com você. Quando você tem dúvidas, Ele também está com você. Ele que fortalece a sua fé. Não é você. Ele é o autor e consumador da tua fé. Então perceba isso, né? Não é coragem, confie em você. Não é coragem, quantos versículos você sabe de cor? Não é coragem, ajuda a virar de algum lugar. Não, coragem, sou eu, Jesus. Coragem, você pode colocar a fé em mim. Eu estou com você. Coragem, então, coragem, é fé nele, em Jesus. Agora, você pode imaginar uma coisa? Um pescador com medo de uma tempestade? Um homem do mar. Tem alguém aqui da marinha? Imagina um cara da marinha com medo de uma tempestade. Eu me lembro da época que eu viajava com a banda. A gente voava muitos voos e tinha a danada da turbulência. Quem tem medo de turbulência aí? Não é que eu tenha medo, mas eu tenho um medinho, não é isso que a Marcele falava quando era pequena? Cara, turbulência não dá pra mim. Me tira do centro, eu acordo, e aí eu sempre fazia o quê? Na turbulência eu olhava para a aeromoça, eu olhava para a equipe, né? E aí se eu vi um sinal de medo neles, acabou para mim. Aí eu falava, agora acabou, vai descer aquela máscara. Gente, quando desce a máscara, acabou para mim mesmo. Tô brincando, gente, tenho fé. Mas imagina pescadores com medo de uma tempestade, cara. Cara, você está com medo, você está aterrorizado. Coragem. Sou eu, é isso que Jesus diz. Existem tempestades e tempestades. Talvez você esteja numa bem grande agora. Era exatamente o ponto onde os discípulos estavam, na 4h da madrugada. Entre 3 e 6 da manhã, quase no amanhecer. Mar alto, onda alta, vento soprando. Jesus vem no ponto alto da tempestade para dizer, coragem, sou eu. O medo pode estar presente, o terror, o pavor pode estar presente. Eu também estou, Jesus, e eu venho andando
sobre a tempestade. É o que Jesus te diz nessa noite. Coragem. Alguém diz comigo, coragem. Jesus está comigo. O nosso ponto 2 aqui de confrontação com o medo é o seguinte: existe o medo, mas também existe um venha. Existe o medo, mas também existe um venha. Mateus 14, 29 diz assim: venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Perceba como Jesus corresponde à iniciativa, à fé de Pedro. Como Jesus acompanha o movimento de Pedro. Como Jesus valida a iniciativa de Pedro. Jesus não diz: Pedro, tá doido, cara. Porque Pedro fala assim: Jesus, manda uma palavra e eu vou andar até você andando sobre as águas. E Jesus fala: venha. Jesus não diz: Pedro, o que você está falando, cara? Ô Pedro, você é a boca grande mesmo, né? Ô Pedro, fica quietinho aí no barco, eu sou Jesus, eu sei o que eu estou fazendo. Não, em momento algum. Pedro fala: Jesus, manda eu ir ter contigo, manda uma palavra. Jesus fala: venha. Pedro, é isso? Você tem fé para isso? Venha, Pedro. Você entende Jesus te falando isso agora? Você tem fé para quê? Venha. Você entende? Jesus te falando, o que o Espírito está colocando no teu coração? Venha. Qual o movimento que você está pensando em fazer? Qual a direção que você tem ouvido do Espírito? Venha. Você entende que você tem um venha disponível de Deus nessa noite? Você tem um venha aberto para você, você tem uma possibilidade, uma porta aberta, você tem um cheque em branco para você preencher. É andar sobre as águas? Venha. É um 2021 melhor do que 2020? Venha. É ser curado nessa noite agora? Venha. É ter sua família transformada? Venha. Você tem um venha disponível. Venha, respondeu Jesus. Essa é a sua fé? Venha. Cara, a sua fé é uma substância que Jesus leva muito a sério. Qual o seu sonho? Venha. O que é interessante é que no versículo 22, a Bíblia diz que Jesus insistiu com os discípulos a atravessarem para o outro lado. Jesus fala: não, eu insisto, pode entrar no barco, atravessa para o outro lado. Jesus insistiu. E cara, atravessar para o outro lado, sabe, no meu coração, fala de um novo tempo, gente. Atravessar para o outro lado fala de um novo nível, fala de novas aventuras, de novas experiências. Fala de novos milagres, atravessar para o outro lado. Fala assim, cara, eu vou deixar o passado para trás, eu vou atravessar para o outro lado. E Jesus não pediu, Jesus insistiu, atravessem para o outro lado. Quem está percebendo isso no seu coração agora? Atravessa para o outro lado. 2020 não é agora um paradigma na sua vida. 2020 não é um rótulo na sua vida. Atravessa para o outro lado. Quem crê sobre atravessar para o outro lado em relação a 2021, gente? Que 2021 vai ser um ano abençoado por causa de Jesus. Sabe, talvez você está já com o olho meio cinza, meio desanimado, meio preocupado. Jesus te trouxe aqui para insistir com você. Venha para o outro lado, atravesse para o outro lado. Novos sonhos, novas aventuras, novos milagres. Atravessa para o outro lado. Jesus estava lá insistindo com os discípulos. Existe o medo, mas também existe um venha aberto para você nessa noite. Amém? O terceiro ponto aqui de confrontação com o medo. O medo não desqualifica você. A palavra fala em Mateus 14, 30 e 31. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Pedro começou a afundar. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. A gente vai parar aqui na metade do versículo. No mesmo instante. Alguém fica animado com isso? Que no mesmo instante, Jesus estende a mão e segura Pedro e segura a gente. No mesmo instante. Aterrorizado. Afundando.
Talvez você fale assim para mim, Duda, eu não estou afundando, eu já estou lá, como você falou ali no início. No mesmo instante, Jesus está aí, estendendo a mão. Tem uma mão estendida para você nessa noite. No mesmo instante. Cara, nenhum fracasso, nenhum episódio, sabe, de medo, nenhum episódio de naufrágio te desqualifica. Não. Isso aqui desqualificou Pedro. O que aconteceu nesse episódio? Pedro afundou e aí acabou o ministério de Jesus, gente. Pedro afundou e esse episódio assim deixou Jesus deprimido. O poder de Jesus foi todo embora. Não. O medo não desqualifica você e o medo não para Jesus. Cara, não, nenhum fracasso impede Jesus de estar lá. Você não está acabado, você não é o seu fim. Você não está longe demais. É como se Jesus estivesse te dizendo assim, cara, minha mão está aqui. Você consegue imaginar isso? Senhor, salva-me. Jesus imediatamente, no mesmo instante, estende a mão para Pedro. Pedro, pega aqui na minha mão. Pedro, você acha que o medo te desqualificou? Pedro, você acha que você está afundando porque você fez algo errado? A minha mão está aqui. Pedro, você acha que esse episódio te desqualificou? Eu te qualifico, Pedro. Jesus te qualifica. Eu posso te dar uma notícia nessa noite, cara. A graça de Jesus te qualifica para o melhor de Deus. Esquece o medo, esquece os episódios que você se arrepende. Esquece as vezes que você afundou. A graça te qualifica. A mão de Jesus está estendida. Será que a gente pode repetir essa noite? Essa frase, a graça me qualifica para o melhor de Deus. Você está qualificado para os milagres. Você está qualificado para a mão de Jesus estendida para você. Você está qualificado para ser socorrido por Jesus. Jesus está contigo, cara. O medo não desqualifica você. E o ponto 4, gente, de confrontação com o medo. O ponto 4 é, o medo não para os milagres. O medo não para os milagres. A Bíblia diz em Mateus 14, o versículo 31. Como é pequena a sua fé, disse Jesus. Por que você duvidou, Pedro? E muitos podem entender essa frase de Jesus como uma bronca, né? Não foi uma bronca, gente. Com certeza foi com um sorriso no rosto. Pedro, eu estou aqui. Pedro, por que você duvidou, cara? A gente podia ir surfando até outra cidade. A gente podia ir andando juntos, a gente podia viver coisas incríveis. Pedro, na próxima vez você vai fazer melhor. Eu estou contigo, Pedro. Por que você duvidou? É um Jesus de amor que a gente serve, amém, gente? É um Jesus de amor que a gente conhece. O 32 diz assim, quando entraram no barco, o vento parou. Alguém recebe isso? O vento parou. Alguém recebe isso na sua vida? O 34 diz assim, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, que era o destino, do outro lado. O 36 diz assim, suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda do seu manto, e todos que o tocavam eram curados. O medo não para os milagres. Jesus entra no barco, o vento para. Eles chegam em Genezaré, mais milagres. Todos que tocavam na roupa de Jesus eram curados. Quem consegue perceber um movimento de milagres? Quem consegue perceber uma sequência de milagres? O medo não para Jesus, gente. O inferno inteiro junto não para Jesus. A depressão não para Jesus. A angústia não para Jesus. A ansiedade não para Jesus. A confusão em casa. Nada pode parar Jesus. Tem uma avalanche de milagres na sua vida. Tem uma avalanche de bênçãos na sua vida. Tem um motor de milagres, de favor, de graça na sua vida. E esse nome é Jesus. Nada para Ele, nada para Ele. Eu te convido a sintonizar a sua fé nele. Não no medo, em Jesus. Nada para os milagres. Nada para Jesus. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
é por causa do amor dele. Os milagres não são milagres por causa de milagres, nem para a gente ter uma galeria de milagres, você entende isso? Os milagres são porque Jesus nos ama. Eu me lembro de um seminário que eu fiz com a Darlene Check, e ela disse que ela estava em algum país muito pobre, e ela não conseguia pregar, articular sobre Jesus. Eram crianças ali, crianças pobres, crianças com necessidade. E ela sentiu no coração de falar assim, ó, se você não lembrar de mais nada, lembra dessa frase, é a mais importante da sua vida. Jesus me ama. E aquela criancinha olhando para ela, né? São milagres porque Jesus te ama. É acalmar a tempestade porque Ele te ama. É te socorrer porque Ele te ama. É estender a mão para dizer, cara, eu estou aqui no mesmo instante, imediatamente. Eu sou o teu socorro, eu sou a tua ajuda. Eu sou o teu pastor, o teu amigo, eu sou a tua cura, porque eu te amo. Você percebe isso? Gente, vamos ficar de pé.